Olá, estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje para falarmos sobre o processo de escolha entre concursos da área fiscal e da área de controle e se é possível ou não a conciliação na preparação para essas duas áreas. Então, qual área escolher? É possível conciliar? É o que veremos. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita e já se inscreve no canal, assina o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanha até o final deste vídeo para que você saia daqui sabendo exatamente o que fazer neste momento, ainda que você não tenha uma definição muito clara sobre os concursos ou área que pretende fazer. Antes de mais nada, é importante falarmos sobre as atribuições de cada um dos cargos, dos auditores fiscais e dos auditores de controle, sejam eles interno ou externo. Enquanto os auditores fiscais fiscalizam a arrecadação da receita, os auditores de controle trabalham na fiscalização e na auditoria da boa e regular aplicação dos recursos públicos, ou seja, da despesa pública. E é essa grande distinção entre uma carreira e outra que vai impactar, obviamente, no conteúdo programático de cada uma delas. Temos, como veremos, um conjunto de matérias que são coincidentes, que coincidem entre uma área e outra, mas em algum momento aí desse caminho ocorre uma bifurcação e temos ali um conjunto de matérias específicas da área fiscal e um conjunto de matérias específicas da área de controle. Em termos de localização, Lívia, onde estão situados os auditores, onde trabalham os auditores fiscais de controle e os auditores de controle e os auditores fiscais, pessoal, por todo o país, né? E esse é o grande ponto positivo dessas duas áreas de concurso, a possibilidade de concurso por todo o país, em todos os âmbitos ali federados, federal, estadual, em âmbito dos estados, dos municípios, temos possibilidades de concurso tanto da área de controle quanto da área fiscal. Na área de controle, no âmbito federal, temos dois grandes concursos, que é o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. No âmbito dos estados, os Tribunais de Contas Estaduais e Controladorias Gerais Estaduais. E no âmbito dos municípios, os TCMs e CGMs, Controladorias Gerais Municipais. Do outro lado, da área fiscal, temos a Receita Federal do Brasil, as Cefaz, as Secretarias de Fazendas Estaduais e os ISS municipais, são os fiscos municipais, tá? É importante a gente dizer e já fazer esse contraponto aí com relação ao número de vagas de uma área e de outra, que os fiscos municipais acabam se sobressaindo em termos de possibilidade de concursos e vagas do que as controladorias e os TCMs no âmbito municipal, tá? Com relação a essa distinção, esse contraponto de localização versus atribuições, na área fiscal temos que os auditores fiscais trabalham na fiscalização e arrecadação dos tributos federais. Os auditores fiscais trabalham, obviamente, na arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais e os auditores fiscais municipais na fiscalização de tributos municipais, que temos ali o grande responsável, né, o que tem o maior peso na arrecadação tributária dos municípios, o ISS, por isso, inclusive, que os fiscos municipais são chamados carinhosamente de ISS, tá? Porque o ISS é um dos principais tributos, principais impostos ali em âmbito municipal, e aí temos as demais atribuições dos fiscos, né, federais, estaduais e municipais, dos auditores. E na área de controle, temos os auditores de controle externo dos tribunais de contas, TCU, TCS e TCMs, que trabalham na fiscalização e auditoria das contas públicas e, principalmente, na emissão de pareceres sobre as contas de gestores públicos e, inclusive, do presidente da República. E temos os auditores de controle interno das controladorias, CGU, CGS e CGMs, que são exemplo, por exemplo, aí, de grandes concursos que virão, CGE São Paulo e CGM São Paulo. Trabalham na realização de auditorias internas dos órgãos e entidades públicas, na investigação de irregularidades administrativas e tem um importante papel na implementação de programas de integridade e compliance em todo o setor público, tá? Então, essas são as grandes atribuições dos órgãos de controle e vimos dos órgãos dos auditores fiscais, tá? Área de controle e área fiscal. É importante a gente trazer esse quadro dos últimos concursos federais, que são, como falamos, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Receita Federal do Brasil. Então, temos aí os grandes concursos, tanto do fisco quanto da área de controle no nível federal, tá? Para que vocês prestem atenção num determinado ponto, que talvez isso acaba
eu sei que acaba causando um certo desconforto na grande maioria dos candidatos, que muitas vezes não se enquadram em informações específicas que são exigidas, que são demandadas em alguns concursos da área de controle, é que no nível federal, a formação exigida para ocupar todos esses cargos é qualquer formação. Então, qualquer nível superior, ainda que você tenha, que seja formado em pedagogia, em história, em letras, em música, você pode concorrer a todos esses cargos, tá? E, gente, isso não é uma realidade, acredito eu, passível de mudança num próximo concurso, tá? Que, inclusive, é importante dizer que vamos ter novamente, né, essa sequência de concursos muito em breve, né? Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e Receita Federal. Em qual tempo, Lívia? No próximo biênio? Possivelmente alguns deles, né? Então, assim, para que vocês vejam a possibilidade de vocês se prepararem já neste momento, tá? Para esses novos concursos do TCU, CGU e Receita Federal, né? O tempo, gente, escoa pelos dedos, né? O concurso do TCU e da CGU já se vão 2 anos que aconteceram, né? O concurso da Receita Federal do Brasil já tem 1 ano que aconteceu, caminhando daqui a pouco para 2 anos, né? Então a gente pensa, nossa, né? Como é que eu vou me preparar para esse concurso? Né? Já se passaram 2 anos, pelo menos, dos últimos concursos do TCU e da CGU. Então, vocês precisam, obviamente, ter uma atitude mais assertiva, mais intencional na preparação de vocês, para que vocês tenham condição de, no próximo, chegarem competitivos, né? E o que vocês precisam fazer? Encarar a preparação de vocês o quanto antes, né? Então, nesse quadro, por exemplo, aí número de vagas, Lívia, com relação ao número de vagas, o número de vagas ali do Tribunal de Contas da União, por exemplo, eram 20 vagas no edital. Já foram chamados cerca de 220 auditores, entende? Na CGU foram 300 vagas e para auditor da Receita Federal 230. Então vejam que em termos de auditor, do cargo de auditor, a área de controle em nível federal acabou se sobrepondo à área fiscal, né? O número de auditores chamados dentre CGU e TCU foi muito superior ao número de auditores fiscais do último concurso, né? Então, assim, em nível federal, acaba que a área de controle se sobrepõe por conta dessa dobradinha do controle interno e do controle externo, que temos também essa mesma repetição no âmbito estadual. No âmbito municipal, como eu falei, o ISS acaba se sobrepondo em termos de possibilidade de concurso do que as controladorias gerais municipais e TCMs. Tá? Remuneração bastante equivalente, aí essa foi a remuneração do edital, tá? A época. Então, o auditor da Receita, temos aí o valor superior. Vamos ver, eu trouxe mais à frente para vocês o quadro da tabela remuneratória dos 2 cargos do Executivo Federal, tá? Auditor da CGU e auditor da Receita, para que vocês vejam que existe com relação à Receita Federal um bônus que já está em funcionamento, coisa que ainda não se aplica aos auditores da CGU, mas que estamos, obviamente, nas tratativas sindicais para que isso também seja regulamentado no âmbito do controle federal, tá? Mas que nesse momento só ocorre para os auditores da Receita. Ali temos o número de matérias para cada um dos concursos. Todos os concursos apresentaram questões discursivas, como é de se esperar e, obviamente, há de se repetir, tá? Tabela de remuneração dos auditores federais de finanças e controle. Então, temos ali, esses valores são de julho de 2023, ingressavam na carreira com o valor de R$ 20.924, mais auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio creche para aqueles que têm um filho até 5 anos de idade, né? E temos aqui a tabela de remuneração dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, inicial de R$ 22.921, portanto, vejam, assim, um valor diferenciado com relação aos auditores fiscais, um valor só do valor inicial de R$ 2.000, mais o bônus, essa bonificação que já acontece para os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Começam com 0, depois eles vão para 1.500, depois dá 2.250 e chegam então no patamar de R$ 3.000 que se mantém, tá? Esse é o valor atual e ele vai crescendo
gradativamente. Esse mesmo bônus que já ocorre para a Receita Federal do Brasil para o auditor da Receita Federal do Brasil, está sendo negociado para que seja aplicado também ao auditor da CGU, tá? Então, muito possivelmente, aí no próximo concurso, nós já teremos uma tabela de remuneração semelhante a esse que acontece aqui para o auditor da Receita Federal. Uma coisa que eu não pontuei para vocês mais atrás, foi com relação ao poder de barganha que tem os auditores fiscais, tá? Isso é fato, os auditores fiscais, né, dos fiscos acabam tendo poder de barganha maior do que os auditores da área de controle, por isso que eles acabam saindo à frente na questão da bonificação, da questão das gratificações por desempenho, tá? Porque eles trabalham, obviamente, no processo de arrecadação da receita, né? Então, assim, despesa não ocorreria se não houvesse a arrecadação da receita. Então, eles acabam tendo esse papel importante e esse grande poder de barganha no momento de pleitear aumentos e pleitear bonificações, tá? Mas os auditores de controle, obviamente, trabalham para que consigam, como é o caso, por exemplo, agora do Tribunal de Contas da União, que vão ter grandes saltos na sua remuneração, na sua tabela remuneratória, tá? Com relação às disciplinas da área de controle e da área fiscal, eu trouxe as disciplinas de dois grandes concursos, de uma área e de outra, do Tribunal de Contas da União e da Receita Federal do Brasil, para que a gente identifique aquelas matérias que são coincidentes em ambas as áreas e aquelas matérias que estão presentes em um e que não estão em outro, tá? Mesmo aquelas matérias que não estão presentes em um, que estão presentes em outro, podem ser que em algum momento, em algum edital, elas se tornem coincidentes, mas podemos partir do pressuposto de que são 10 disciplinas coincidentes, que são a língua portuguesa, a língua inglesa, direito administrativo, constitucional, estatística, economia e finanças públicas, contabilidade pública, administração pública, análise de dados ou fluência em dados e auditoria governamental / aquela auditoria mais contábil, tá? Então, essas 10 disciplinas, elas são coincidentes, são disciplinas que estão em um edital e em outro, e existem aquelas outras matérias que são específicas da área de controle e específicas da área fiscal. Só que mesmo essas específicas de uma área e de outra, elas podem se intercambiar. Tá? E um edital pode trazer, por exemplo, matéria, por exemplo, no TCU trouxe matemática financeira que não veio no edital da Receita Federal. No novo edital da Receita Federal, pode vir matemática financeira? Pode sair do edital da área de controle do TCU? Pode, entendeu? Então, tem matérias que elas acabam podendo dançar ali entre uma área e outra, né? Mas matérias específicas como legislação tributária, legislação aduaneira, direito tributário, elas são proeminentemente matérias da área fiscal, tá? Muito dificilmente elas estão presentes na área de controle, coisa que temos algumas exceções, como vimos recentemente, que é o conteúdo da CAGE, Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que trouxe, pelo seu contexto, por estar inserida na Secretaria da Fazenda do Estado, acaba trazendo seu conteúdo programático de direito tributário, ainda que ela seja da área de controle. Então, assim, raríssimas exceções, como é o caso da CAGE, e isso acontece, tá? Mas não é o usual, não é o comum de maneira nenhuma, tá? Então, essas outras matérias, controle externo, AFO, basicamente são matérias específicas da área de controle, mas, novamente, pode existir AFO no edital da área de fiscal? Com certeza, pode, entendeu? Mas, a princípio, são essas 10 matérias, as matérias coincidentes entre uma área e outra. Disciplinas agora vamos fazer a mesma análise em nível estadual, disciplinas de Cefaz versus tribunais de contas estaduais, e aí eu peguei 2 concursos super recentes, que é Cefaz Acre, realizado em março de 2024, e TCE Paraná, realizado em agosto de 2024. Então, no âmbito estadual, também vemos essa coincidência em algumas matérias, basicamente as mesmas matérias que coincidem na área federal, coincidem na área fiscal, na área estadual, tá? No nível estadual. Temos ali um ponto importante de análise que devemos fazer com relação ao número de vagas, tá? Esse é um ponto importante porque em nível estadual
os órgãos de controle costumam exigir uma formação específica. Para vocês terem uma ideia, nesse concurso do TCE Paraná, foram 2 vagas para a área contábil, enquanto que a Cefaz Acre eram 48 vagas para qualquer formação. Então, veja, o leque de possibilidades na área fiscal estadual acaba sendo maior para quem tem outras formações que não aquele famoso CAD, sabe o CAD, Contabilidade, Administração, Direito e Economia. Para quem não tem esse famoso CAD, essas formações específicas que acabam sendo reiteradamente exigidas em concursos de tribunais de contas estaduais, acaba tendo a área fiscal como uma possibilidade mais interessante, porque os concursos da área fiscal acabam não tendo essa exigência. Os concursos, em geral, são para qualquer formação, então não tem essa delimitação. E as vagas são para qualquer um. Enquanto que nos tribunais de contas estaduais, além de ter essa divisão, tem, obviamente, as correspondentes vagas para cada um deles. Então, acabam que as vagas são reduzidas, porque elas são divididas para cada uma das áreas, tá? Esse é um ponto importante que vocês devem considerar, obviamente, no momento da decisão de vocês, de considerar se estão se preparando para um fisco, para uma área estadual especificamente, né? Querem se preparar para um estado específico, esse é um ponto importante a se levar em consideração, tá? Se você não tem aquelas formações específicas que são normalmente exigidas nos tribunais de contas, o concurso do fisco faria talvez mais sentido para você, tá? Mas obviamente existem outros fatores que devemos levar em consideração, que é o que veremos mais adiante. Tá? Então, o que fazer, Lívia, diante desse cenário, né? Tanto em termos de número de vagas, quanto a questão da formação, que acaba reduzindo o número de vagas na área de controle, e que, por outro lado, na área fiscal, temos essa possibilidade de maior número de vagas. Então, gente, alguns passos vocês podem seguir nesse momento. Então, se você está partindo do zero e ainda não se decidiu sobre uma área ou outra, o ideal é que você inicie um planejamento de estudo com as matérias coincidentes. Então, Lívia, não sei ainda se eu vou prestar um concurso para a área de controle ou para a área fiscal, não tenho nenhum concurso em mente, não tenho nenhum concurso em vista. Por exemplo, eu não pretendo fazer CGE São Paulo, que vai ser para qualquer área de formação. Então, assim, você tem que pensar se você tem ou não um concurso em vista que já se encaixe nas suas possibilidades. Então, se você ainda não está nessa situação de ter um concurso em vista e está partindo do estrito zero, o ideal é que você inicie um planejamento de estudo com as matérias coincidentes de ambas as áreas. Agora, beleza, Lívia, já estou bem adiantado, já domino bem as matérias coincidentes. Tá? Então, nesse caso, o ideal seria você analisar o mapa de cada área, que eu vou apresentar aqui para vocês, o mapa da área fiscal e o mapa da área de controle. Identifique aqueles que estão com previsão de ocorrer. Então, por exemplo, tem um concurso do seu estado que está previsto de ocorrer no próximo ano e é da área fiscal. Não tem nenhum no mapa ali previsão de concurso da área de controle. Então, seria razoável você agora direcionar o seu ciclo de estudos, o seu planejamento de estudos para a área fiscal, entende? Então, identificar aqueles que estão com previsão de ocorrer, identifique qual se encaixa na sua formação. Então, por exemplo, beleza, tem um concurso da área de controle, mas é um concurso específico para uma formação que não é a sua formação de origem. Então, o que é que você vai fazer? Você vai migrar para um outro momento, para uma outra área, para um concurso de um outro estado, de uma outra localidade, tá? Identificar ainda qual se encaixa no seu interesse de lotação, estado e município. Então, são passos que você deve dar para que você consiga chegar no ponto de estar fechado no núcleo satisfatório de concursos que você pode concorrer, entende? Daí você escolhe, então, o concurso área que irá concorrer e inclui as demais matérias no seu ciclo, identifica outras provas semelhantes que você pode fazer na sequência e faz, então, a sua melhor prova. Tá? Então, partindo do zero, inicia pelas matérias coincidentes, terminou as matérias coincidentes, está muito bem nas matérias coincidentes, identifica quais são os concursos que estão por vir, identifica se eles se encaixam na sua expectativa de lotação e de formação, e por fim, você inclui as matérias daquele concurso, então, que você decidiu fazer. É da área fiscal, você inclui as matérias da área fiscal, é da área de controle, você inclui aquelas outras matérias faltantes da área de controle.
Aqui eu trouxe uma possibilidade de ciclo de estudos para vocês, considerando esse início. Digamos que você esteja no início da sua preparação e você ainda não tenha muito claro se você pretende concorrer para a área fiscal ou para a área de controle. O ideal é que você monte o seu ciclo de estudos com aquelas matérias que são mais possíveis de estarem presentes em ambos. Vencidas essas matérias, dominadas essas matérias, você então tomaria a decisão aí, né, de concorrer para a área de controle ou para a área fiscal. Obviamente, você poderia ir incluindo, à medida que aquele seu concurso não estivesse com o edital publicado, ou não estivesse na iminência de ser publicado, você poderia continuar incluindo no seu ciclo aquelas matérias que são coincidentes, como, por exemplo, a administração geral é uma matéria que pode vir no concurso da área fiscal e da área de controle? Sim. Estatística, raciocínio lógico, matemática financeira são matérias que poderiam vir numa área como na outra? Sim. Análise de dados também? Sim. Então você vai gradativamente incluindo no seu planejamento de estudos aquelas matérias que o maior número de matérias coincidentes possível. À medida que você toma uma decisão, que você identificou ali no seu mapa, um concurso que é do seu interesse, que se encaixa em todos os seus critérios, tanto de lotação quanto de formação, você toma a decisão, então, de partir para uma área ou para outra. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Esse é o mapa da área fiscal, que teremos muito possivelmente concursos no próximo biênio. Então, temos diversos fiscos estaduais e municipais. Digamos que você é do Rio de Janeiro e você tem a possibilidade, pelo menos ali só no Rio de Janeiro, de fazer Cefaz Rio de Janeiro, ISS Arraial do Cabo e ISS Macaé. Então você já sabe que vão sair esses concursos no seu estado. Então assim, te interessa permanecer no seu estado. Então interessante seria que você, a partir de vencidas as matérias coincidentes, você mirasse a sua preparação para esses fiscos estaduais, porque te fazem ficar no seu estado de origem, né? E você ainda teria a possibilidade de fazer concursos próximos, como Cefaz São Paulo, ISS Serra, que é o Fisco Municipal de Serra no estado do Espírito Santo, tá? Então é muito importante que você tenha essa visão do todo para que você consiga tomar uma boa decisão, tá? Então, mas o primeiríssimo passo, obviamente, vencer as matérias coincidentes. Venceu as matérias coincidentes, você analisa o mapa da área fiscal, um mapa da área de controle, vê aquele que se adequa à sua realidade, à sua vontade de lotação, o seu interesse, a sua possibilidade de concorrer por conta da formação exigida no concurso, tá? E a partir daí você direciona completamente a sua preparação para uma área ou para outra. Tá? Então, temos aqui o mapa da área fiscal e temos o mapa da área de controle. Veja, na área de controle também temos possibilidade de concursos da área de controle no Rio de Janeiro? Sim. CGM Niterói e TCE Rio de Janeiro, CGM Vitória, CGM São Paulo, CGE São Paulo, que estão ali no mesmo entorno, né? Então, você precisa pesar, ponderar, inclusive, não só a lotação como quantitativo de vagas, como a formação exigida, mas também as atribuições do cargo, também as disciplinas. Digamos que você tem muito mais interesse e vontade e familiaridade com as matérias que são relativas à área de controle. Então, você tem essa vantagem competitiva. Digamos que para você é muito mais interessante aprender AFO, políticas públicas e controle externo, do que aprender direito tributário e direito empresarial. Vê? Então você tem maior possibilidade de ir muito bem nas matérias da área de controle do que nas matérias da área fiscal. Também é outro ponto para que você pondere a sua decisão entre ir para uma área ou outra, tá? Então, gente, de todo modo, o que fica realmente é que se você tem uma atitude, né, assertiva, direcionada, se você tem um comportamento intencional na sua preparação para concurso público, você naturalmente vai ser aprovado não em um, mas talvez em vários concursos, né? O que você precisa é de um certo planejamento e de uma visão mais ampla, mais
uma visão mais agregada, mas do todo, de todos os passos que você precisa percorrer para que você consiga alcançar o sucesso de forma mais célere possível, né? Quem é que quer passar anos se preparando para um determinado concurso? Geralmente isso ocorre porque as pessoas acabam atirando para todos os lados, porque não tem uma visão muito clara de onde pretende chegar. Tá? Então, isso é muito importante para que você economize passos, economize momentos na sua preparação e alcance o mais rápido possível a sua nomeação, porque ninguém está nesse mundo aqui de preparação para concurso público para ficar passando meses e anos numa preparação infrutífera, né? Então, a gente precisa realmente ter uma visão do todo, uma atitude intencional, uma atitude estratégica, uma preparação estratégica para que você consiga, no menor espaço de tempo, obviamente, alcançar o que você deseja, que é a sua preparação, a sua nomeação. Tá? Então, identifiquem realmente as matérias que você já tem, obviamente que tem pessoas que já vêm numa determinada, algum tempo estudando, que já passou, obviamente, por essas matérias e que está no ponto, nesse segundo passo aqui, de voltar e identificar, bom, eu já passei por grande parte das matérias coincidentes, vou olhar o mapa, onde que tá a possibilidade de eu concorrer. Está mais forte na área fiscal, está mais forte na área de controle, eu tenho maior vantagem competitiva com as matérias da área de controle ou com as matérias da área fiscal, eu me adequo, a minha formação se adequa a esses concursos dessa localidade que eu desejo, então é para ele que você tem que direcionar a sua preparação sem muito pestanejar, entende? Sem ter que escolher muito ou pensar muito em sair dessa área ou pensar em outros concursos, entende? Você tem que ser mais intencional na sua preparação, buscando realmente aqueles concursos que favorecem, que favorecem e que estão na mesma trajetória da sua preparação. Então, se você decide em algum momento, né, direcionar para a sua preparação para a área fiscal, você vai olhar aqui o mapinha, você vai identificar quais você pode fazer na sequência, qual que está na sua possibilidade, inclusive de viagem, para que você realize essa prova, porque em geral esses fiscos municipais você vai ter que viajar para fazer a prova. Então, se você está na capital do Rio de Janeiro e vai ter o ISS Arraial do Cabo, você precisa se locomover até Arraial do Cabo no momento da prova para você fazer sua prova. Então, tudo isso vocês precisam considerar para que vocês consigam ter uma preparação mais intencional, mais assertiva, mais estratégica, para que você chegue lá o quanto antes ou no tempo mais curto possível, tá? Então, esse é o mapa da área fiscal, são muitos concursos previstos por todo o país, então possibilidades de aprovação é o que não falta, muito possivelmente aprovação na sequência, se vocês fizerem tudo direitinho, tá? Tanto na área fiscal quanto na área de controle. Mas o importante nesse momento, gente, é startar a preparação de vocês o quanto antes. Tá? É se fortalecer naquelas matérias que são coincidentes enquanto seus editais não são publicados. Fortaleçam o conhecimento de vocês em direito constitucional, em direito administrativo, em todas as legislações que compõem o direito administrativo, em economia, finanças públicas, administração pública, contabilidade pública, no maior número de matérias coincidentes possíveis. E então, tome a decisão sobre qual concurso realizar, ou mesmo que será aquele concurso que vai ter o edital publicado no momento em que você se sentirá minimamente preparado para fazer essa prova, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês, que tenham ajudado no processo de escolha de vocês entre uma área e outra. Vejam, são duas áreas extremamente positivas, extremamente quentes no mundo atual dos concursos. Teremos possibilidades de vagas para diversos órgãos, tanto estaduais quanto municipais, mesmo federais, da área fiscal, da área de controle. Então, o que não falta para você é oportunidade, mas você não pode ficar atirando para todos os lados. Você tem que escolher um caminho e seguir. Obviamente, considerando todos os fatores que eu ponderei aqui, tá bom? Então, para que vocês tenham uma preparação organizada, planejada, eficiente, sejam intencionais e estratégicos
estratégicos na preparação de vocês, procurem ter essa visão mais global do que acontece no mundo dos concursos e, em principal, nas áreas que você tem interesse em fazer, tá? Para que você consiga, no curto espaço de tempo, assim como a Renatinha, aluna aprovada no IPEA, que foi certeira no seu objetivo, aprovou num curtíssimo espaço de tempo, com uma preparação eficiente, bem orientada, no concurso do IPEA, um concurso de altíssima remuneração do Poder Executivo Federal, inicial de R$ 22 mil, aluna do plano de 32 semanas semanais, que fez, assim, uma excelente preparação, está super de parabéns, porque ela fez o que eu costumo orientar, aliás, não à toa, que foi a minha aluna, que é definir o alvo e ir atrás dele com todo o empenho, com todo o esforço, toda a dedicação, porque, gente, não tenham dúvida, a aprovação é o único caminho possível, tá bom? Então, para fazer parte do acompanhamento, ter uma aceleração na sua preparação, para alcançar a sua aprovação, aponta a tela para o QR Code, fala com a Luísa e saiba como participar do desafio 7 de 7 e ter um acompanhamento de 8, 16 ou 32 semanas para que você consiga fazer realmente uma preparação eficiente e com muita qualidade, sabendo exatamente onde você vai chegar, quando você vai chegar, um acompanhamento completo e personalizado para que você tenha a melhor preparação e consiga, no menor espaço de tempo, a aprovação que tanto você quanto eu desejo, tá? Eu desejo bons estudos para vocês, mantenham-se confiantes, vocês têm um mundo de possibilidades na frente de vocês, mas vocês precisam, obviamente, tomar uma decisão. Tomar uma decisão fundamentada, obviamente, com base em critérios claros, critérios objetivos para que vocês consigam alcançar o sucesso de vocês, a aprovação e a efetiva nomeação de vocês no concurso público o quanto antes, porque ninguém merece passar tantos anos numa vida de preparação. Por isso estou aqui para passar para vocês orientações para que vocês consigam acelerar a preparação de vocês, a aprovação de vocês, que é o que eu fiz comigo e o que eu espero fazer através aqui dos vídeos com vocês e o que eu já faço com os meus alunos, obviamente, tá? Sempre um prazer falar com vocês, espero revê-los em breve no próximo vídeo e vejam qual que é, então, a área que você pretende seguir, a área fiscal ou a área de controle, e deixa aqui nos comentários qual a área que mais te apetece, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, beijinhos, fiquem com Deus, tchau, tchau.